3h41 da tarde, horário de Brasília, o voto da ministra Carmen Lúcia acaba de formar maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa. A ministra continua expondo o seu voto e nós vamos ao vivo a Brasília com Júlio Mosquera. Júlio. Boa tarde para você, Bonner, e para todos que nos acompanham. A ministra começou a votar por volta de 2h15. Ela fez um longo preâmbulo para falar, sobretudo, dos crimes de abolição, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Falou também de organização criminosa. Outros 3 ministros fizeram apartes. O ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e também Cristiano Zanin, todos concordando com o raciocínio da ministra. Ela é a 4ª a votar na primeira turma e, portanto, ela já formou maioria neste primeiro crime, mas ainda vai julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além do ex-presidente, serão julgados hoje também Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e Alexandre Ramagem. Todos que faziam parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que compõem o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. Bonner. Obrigado, Júlio Mosquera. Relembrando, então, o relator Alexandre de Moraes. Muitas oportunidades que foram demonstradas neste caso, nós tivemos prática de crimes. Breaking News, CNN. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal forma maioria para condenar todos os réus, os 8 réus do Núcleo 1, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, pelo crime de organização criminosa armada. Um dos 5 crimes a que Bolsonaro, Walter Braga Neto, Mauro Cid e demais réus respondem nesta ação penal na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Esta é a primeira maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus, exceto Mauro Cid e Walter Braga Neto, que já tinham maioria formada pela condenação no crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ontem, com o voto do ministro Luiz Fux. Hoje é a ministra Carmen Lúcia quem dá voto formando maioria para a condenação de todos os réus por organização criminosa armada. Vamos seguir acompanhando o voto da ministra Carmen Lúcia. E fecunda com mais rapidez do que plantar a confiança. Semear a confiança depende de uma construção diuturna. Semear a desconfiança é simples. Há uma propensão, especialmente com o uso dessas tecnologias que foram utilizadas nesses casos, com muita tranquilidade, com muita frequência. E essas práticas todas se amalgamaram e convergiram para essa agressão contra a paz pública, que é o bem tutelado por essas figuras, por esses tipos penais, na minha compreensão. Primeira turma do STF forma maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O voto decisivo foi dado agora há pouco pela ministra Carmen Lúcia. Nós estamos acompanhando tudo direto de Brasília. Pode me dar as imagens ao vivo, você que está acompanhando aqui o nosso Cidade Alerta. O último a votar será o ministro Cristiano Zanin, que fala neste momento, presidente da turma, e depois os ministros vão discutir a dosimetria da pena. Então, a gente vai acompanhar com o Jornal da Record, Cidade Alerta, o jornalismo da Record, trazendo todas as informações para você. Não se preocupe, eu vou contando tudo ao longo da programação. Acionando a nossa equipe de Brasília, capital federal. São 4h03, notícia de agora, informação de momento, envolvendo o julgamento lá do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus do que é chamado como a trama golpista. Vocês sabem que ontem o ministro Luiz Fux discursou, falou por 13 horas e seria o voto dele ali favorável ao Bolsonaro, ou seja, contra a condenação do Bolsonaro. Estava 2-1. E agora há pouco já saiu praticamente o voto da ministra Carmen Lúcia, fazendo maioria, ou seja, condenando o ex-presidente, não é, Alex Guzmão? Uma boa tarde a você, excelente trabalho.
Boa tarde, obrigado, Joel. Exatamente com o voto da ministra Carmen Lúcia, ela acaba de manifestar-se favorável ao relatório do ministro relator Alexandre de Moraes, feito com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o voto dela é pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por 5 crimes: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e também deterioração do patrimônio público tombado. Com o voto já manifestado de Carmen Lúcia, já a maioria, 3-1 para a condenação do ex-presidente da República e também de outros 7 réus. A ministra Carmen Lúcia ainda faz uso da palavra e, na sequência dela, será a vez de votar o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin. Portanto, já a maioria... Notícias pra gente. Dani, boa tarde pra você. Cadê você? Boa tarde a todos que acompanham a programação do SBT. Nós interrompemos para trazer essa notícia urgente. A ministra Carmen Lúcia está votando neste momento, mas de acordo com o discurso dado até agora, são 3 horas e 59 minutos, um discurso longo. A ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que ela ia reduzir as mais de 300 páginas que ela preparou para este julgamento. Vale lembrar que a ministra é a última a votar neste julgamento e, de acordo com a fala da ministra, até este momento, a fala dela e o voto acabam condenando Jair Messias Bolsonaro. O STF, então, formou maioria para esta condenação. Durante a fala da ministra, nós tivemos também a participação do Alexandre de Moraes, que várias vezes acabou acrescentando informações ao discurso. Durante esse discurso, imagens de 2021, de movimentações e manifestações feitas por Jair Bolsonaro, e também trouxe imagens mostrando o ato do dia 8 de janeiro. Para mais detalhes em relação a essa condenação, nós vamos direto para Brasília conversar ao vivo com ele, Murilo Fagundes, que chega com todas as informações. Murilo, boa tarde, muita movimentação e agora com este voto, da Carmen Lúcia. Bem-vindo. Boa tarde, Dani, a todos que nos acompanham. Agora oficial, o STF forma maioria, então, para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia começou o seu voto por volta de 2 da tarde, trazendo elementos, então,